Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para gravar e mostrar para vocês que são coisas que eu já manifestei com a lei da exposição, mas eu não percebi. Isso vem desde assim quando eu era criança, sabe? E é isso. A primeira delas eu acho que foi a primeira que eu cheguei a perceber, né? E, querendo ou não, a vida que a gente tem, ela inteira é manifestada. Então não tem essa coisas de você manifestar coisas específicas. Não, a vida inteira que você tem é porque você se identifica e aí ela reflete na sua realidade. Mas o que eu trouxe aqui foram coisas que eu não percebi, porque eu não tinha entendimento, né, de manifestação. E eu só vim entender agora, muito depois, quando eu passei a ter conhecimento. E aí, assim, eu acho que eu trouxe coisas materiais mesmo, que são palpáveis, porque eu queria trazer relatos e provas, né? As pessoas, quando elas falam de manifestação, elas querem ver as provas, os relatos, como é que aconteceu. E aí eu trouxe alguns objetos, algumas coisas, situações que podem ajudar vocês a entenderem basicamente como foi pra mim. E aí eu queria falar a primeira, quando eu era criança, eu vi... Eu não tinha entendimento, né, do que era manifestação. Então, chegou um momento, assim, quando eu era criança, que eu vi um anúncio de TV e tinha uma moça que ela tava com uma camisa listrada, roxa e preta. As listras eram assim, na horizontal. E ela tinha meio que uma manga, que assim, com a alça. Era um modelo que tava bombando, né, entre os jovens, assim, da época. Eu vou colocar uma foto. Só que ela não era assim, ela era roxa, preta e listrada. E aí eu achei muito legal a camiseta e, tipo, eu não coloquei intenção de nada, até porque eu não tinha conhecimento, né? Mas eu só olhei e eu pensei, nossa, gostei muito dessa camisa. Queria tanto uma dessa, né? Igual. Queria muito uma parecida assim. E aí depois, quando passou-se 3 semanas, a minha mãe me levou pra ir com ela na rua pra comprar umas roupas. E aí, num fórum, onde tava tendo algumas doações e tudo, apareceu a camiseta assim, não era igual, idêntica, mas ela tinha as características assim que eu achei muito legais na que apareceu na TV. E aí eu mostrei pra minha mãe e a gente comprou. E enfim, aí isso cresceu, você deve estar com as minhas irmãs agora. E o segundo relato, né, de objeto assim, material também, é porque isso é um pouco mais recente. Eu tava, mas eu não sabia de manifestação ainda. É porque eu tava na Shopee, né, na internet, e apareceu um asiático, um modelo asiático usando uma bolsa que ela é transversal assim. E aí eu só vi uma vez. Eu só vi uma vez e eu pensei, nossa, gostei muito dessa bolsa, achei bonita e tal, pá, que legal. E aí quando foi no meu aniversário, agora de 19 anos, no ano passado, eu ganhei ela da minha tia, que eu não via tinha um tempinho já. Aí ela tá aqui, aí eu ganhei ela e ela é do mesmo jeito que você coloca aqui assim. E eu me lembrei na hora que antes eu tinha visto uma parecida e que eu, caramba, eu pensei que eu gostei muito, né? Daí junto com ela veio também essa necessaire aqui, que era uma coisa que eu também já tava há um tempo, ano passado, pensando, nossa, preciso muito de uma necessaire, queria muito a necessaire, mas eu não cheguei a comprar. E aí eu ganhei elas duas assim juntas de presente de aniversário e eu me toquei na hora que eu tinha pensado e visto, queria muito uma delas. E eu achei muito engraçado porque foi especificamente isso que eu ganhei, sabe? A outra coisa foi esse óculos aqui da Chrome Hearts. Você vê, eu achei ele bem bonito, a marca. Tudo da Chrome Hearts eu acho bonito. E eu olhei o anúncio na internet e eu fiz, nossa, que lindo, né, esse óculos. Quando foi depois, apareceu na Shopee, ele muito barato, assim, por R$ 20. Eu pensei, mano, eu vou pegar.
Aí eu acabei, por engano, comprando 2. Ficou um pra mim e um pra minha irmã. Foi ótimo, né? Outra coisa também é esse apanhador de sonhos aqui. Que eu acho muito legal. Porque fui ligar a luz porque já tá escurecendo. Mas enfim, a segunda coisa... Segunda? Não me lembro agora. Foi esse apanhador de sonhos aqui. Que desde criança eu acho muito legal. Porque teve uma cena em Crepúsculo. Eu acho que foi o Lua Nova. Eu assisti quando era criança. E a Bella tinha no quarto dela um apanhador de sonhos, né? Eu acho que é o Lua Nova, o primeiro filme. Ela tinha um apanhador de sonhos no quarto dela. E eu coloquei... Assim, não coloquei uma intenção, né? Mas eu fiz a mesma coisa. Eu olhei e pensei, nossa, que legal. Queria muito um desse pra mim. E aí foi engraçado porque... Quando a gente veio se mudar pra minha casa nova, né? Atual. Ele tava lá na parede, que seria do cômodo do meu quarto, né? E aí eu também me liguei na hora, né? Que muito lá atrás eu queria um apanhador de sonhos e agora eu tenho um, sem nem ter comprado. A segunda coisa foi a minha cor de cabelo atual, né? Porque ele tá com a raiz meio escura e umas mechas mais claras. E assim, anteriormente, até o ano passado, eu tava totalmente loiro. Completamente loiro, mas claro, claríssimo. E eu já tava me cansando da cor, aí eu pensei, tá, vou pintar de preto pra tirar esse loiro. Vou passar o preto, uma cor escura pra tirar o loiro. E aí eu falei pra minha mãe, né, que ia comprar uma tinta preta, e ela fez, não, preto não. Aí ela foi, só por conta própria mesmo, comprou um castanho mais claro. Um castanho mais claro, uma cor que não seja um preto. E aí eu pintei. Só que aí eu me lembrei depois que eu tinha visto no TikTok, eu acho, uma animação. Acho que era uma fanart, onde um personagem tinha um cabelo escuro e umas luzes, assim, mechas bem loiras, castanho, bem no tom que a minha tá mesmo. E eu pensei a mesma coisa, nossa, que lindo, eu queria o meu cabelo assim, né, nesse formato, nessa cor. E agora, assim, por acaso, né, quando eu passei a tinta mais escura, acabou ficando assim, porque, querendo ou não, a minha raiz era mais escura que a cor que eu tinha passado por cima do loiro. E aí o loiro veio crescendo, virou um castanho e agora tá basicamente igual ao do personagem que eu tinha visto. Aí outra coisa também, né, em relação à minha aparência, foi a minha aparência em si. Quando eu era criança eu queria muito emagrecer, eu tinha um problema assim com a minha aparência e tudo. Que foi uma coisa que, além da exposição, me ajudou, né, a ter mais confiança. E aí, eu acho que todo o meu rosto atual foi manifestado em todo o peso que eu perdi. Porque, querendo ou não, eu era uma criança que desenhava muito. E aí, os desenhos que eu fazia, eu desenhava muitos personagens, muitas pessoas. Eu me imaginava, eu me imaginava sendo eles, tendo as características deles. E isso se refletiu também na minha sobrancelha, que ela era bem arqueada assim, agora ela tá mais reta. No formato do meu rosto, na cor da minha pele e tudo. E aí, tá assim agora. Acho que em geral é isso que eu percebi assim de mudança, pelo menos na minha aparência física, né? Mas outra coisa também que eu queria falar é que eu peguei esse livro aqui do Dorian Gray e assim, por muito tempo eu gosto de literatura vintage, retrô, gótica, eu não sei bem o nome. E aí eu já li muito Drácula, Anne Rice também, e eu queria muito ler esse do Dorian Gray. Só que eu não encontrava o livro em lugar nenhum e também os modelos que eu encontrava na internet ficavam assim, fora do meu orçamento, né? Então, um certo dia,
quando eu tava passeando no shopping. Tava tendo uma feira literária, eu não sei bem o que era aquela feirinha, mas tava tendo uma venda de livros. E aí eu fui com a minha irmã pra gente dar uma olhada e tinha lá esse exemplo aqui do Dorian Gray. E aí eu pensei, meu Deus, ou eu pego agora ou eu não vou encontrar nunca mais. E ele tava assim muito barato, porque o livro normalmente, né, o modelo original é R$ 60 e esse aqui tava 20. Aí eu pensei, é a chance que eu tava esperando de encontrar o livro e pegar. Isso porque lá atrás eu já tinha mentalizado que eu queria muito ler Dorian Gray, né? Eu já assisti o filme e eu sou assim viciada na história. E eu também não tinha conhecimento de manifestação, de nada do tipo, eu só coloquei a intenção que eu queria muito achar o livro e apareceu meses depois pra mim. Outra coisa, né, que eu queria, assim, não é tão palpável pra mostrar pra vocês, mas é em relação ao meu ensino médio. Quando eu era criança, eu romantizava muito que o meu ensino médio tinha que ser a melhor fase assim da minha vida, e aquela coisa High School Music com armários e aquela coisa clichê estadunidense, né? E aí eu consegui entrar numa escola aqui de Pernambuco que ela não tem um estilo tão convencional para algumas estaduais. E foi muito legal, assim. Foi, acho que uma das épocas, assim, até agora, né, mais engraçadas que eu já tive. Porque também todas as amizades que eu tive, elas foram manifestadas. Eu fiz amigos que eu considero, assim, de verdade mesmo. E a gente fez, assim, um monte de coisa, muito projeto legal. A gente realmente teve aquelas batalhas de dança que aparecem nos filmes. A gente, assim, era uma coisa, eu acho que eu posso dizer, vai ser uma das minhas épocas da minha vida preferida. E tudo porque lá atrás eu queria que realmente fosse, sabe? Teve aí a época da pandemia, então eu mentalizei na minha cabeça que eu queria que o meu ensino médio fosse muito melhor do que a versão que eu fui na pandemia. E aí eu consegui fazer amizades, eu consegui me abrir melhor. Eu acho que eu até fiquei mais autoconfiante em relação a esse período, né, também. E realmente foi isso. E aí, mas acho que as duas últimas coisas agora são as viagens que eu já fiz ao longo da vida. Assim, eu não tinha conhecimento, né, de manifestação de nada do tipo. Então eu só via, sei lá, alguém indo pra tal praia no Instagram e eu pensava, nossa, queria ir também. Ou, nossa, amei. Fotos. Assim, só dizia que mentalizava que eu gostava mesmo. E aí, ou sei lá, eu ia com a minha família ou alguém me chamava pra ir junto. Então, todas as viagens, assim, principalmente em questão de praia, porque eu gosto muito de praia, eu acabei vendo em algum lugar, acabei mentalizando que eu gostei e pela vida eu fui indo, sabe? E aí, a última coisa são os seguidores, né, da loja online que eu tenho com a minha irmã. A gente fez aí os perfis do Instagram tudo e tava o quê? No início 4 seguidores. Mas aí depois eu mentalizei assim, eu falei com ela até. Qual a quantidade tu acha que é boa pra gente ter aí de seguidores, né, no total? Ela falou, eu queria tanto. Aí eu falei, então pode ser. E aí eu meio que internamente manifestei e tá aí surgindo até hoje os seguidores. Eu acredito que até o final do ano, né, vai realmente completar a quantidade que eu pensei que a gente gostaria. Mas tudo isso eu queria mostrar para vocês porque eu não sabia, eu não tinha conhecimento de manifestação, lei da suposição, nada do tipo. E foram coisas assim que eu já fazia sem ter o conhecimento. E agora, né, porque assim, o que eu vim saber foi bem recente mesmo, tipo coisa de começo desse ano, pro final do ano passado. E agora, né, que eu tenho conhecimento assim de lei da suposição e tudo, eu espero estar aí fazendo viagens maiores, conhecendo pessoas mais expansivas e conquistando assim as coisas que eu quero pra mim, quem tá no meu redor, sabe? E é isso, que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês curtam esse vídeo e a gente possa manifestar muitas coisas juntos.